No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 fatores ambientais que podem afetar a sua produtividade. Antes de iniciar o assunto do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e familiares, de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho para você poder sempre receber uma notificação quando tiver um vídeo novo postado no nosso canal. Esses 5 fatores ambientais que afetam a produtividade, eles servem tanto para espaços comerciais como para um home office dentro da sua residência. Fator ambiental número 1 que pode afetar a sua produtividade: a iluminação. Neste caso, a gente está falando tanto da iluminação natural como da iluminação artificial. No caso da iluminação artificial, existem diversos fatores que a gente tem que levar em consideração para avaliar se a iluminação de um espaço ela é favorável ou não, se ela está afetando ou não a sua produtividade. Você tem que levar em consideração qual é o tipo de lâmpada que você está utilizando. É uma lâmpada LED? É fluorescente? É incandescente? É halógena? Você tem que levar em consideração o índice IRC da lâmpada. Você tem que levar em consideração a quantidade de iluminação que existe dentro do espaço. Isso você pode mensurar através de aparelhos específicos de mensuração de quantidade de luz, para você saber quanto de lux existe dentro de um espaço. Existe uma quantidade mínima que deve ser levada em consideração de acordo com a atividade profissional que está sendo exercida dentro desse espaço. Além disso, também você tem que levar em consideração a temperatura de cor da lâmpada. Todos esses fatores eles podem afetar de forma favorável ou de forma desfavorável a sua produtividade. É estimado através de pesquisas e estudos que entre 7 a 28% da produtividade de uma equipe esteja diretamente relacionada com a qualidade e com a quantidade de iluminação do local. Então, se você quer aumentar a produtividade da sua equipe de trabalho ou do seu trabalho no seu home office, é muito importante que você esteja atento à questão da iluminação no local. Fator ambiental número 2 que pode afetar a sua produtividade: a qualidade do ar interno. Locais que ficam sempre fechados, com as portas fechadas, janelas fechadas, com uso constante e frequente do ar-condicionado, com a presença de impressoras e máquinas fotocopiadoras, com a presença de tecidos sintéticos ou de materiais que possuem COV, que liberam COV no ar. COV são compostos orgânicos voláteis, são substâncias que fazem mal para a saúde. Estes locais, eles possuem uma baixa qualidade do ar. E a baixa qualidade do ar, ela afeta diretamente a sua produtividade. É necessário fazer uma avaliação do espaço. Existem aparelhos específicos que detectam a quantidade de formaldeído que existe dentro de um espaço, que detectam a presença de COV e a quantidade, se estão dentro dos parâmetros mínimos aceitáveis ou se estão acima desses parâmetros. É necessário sempre avaliar caso a caso. A qualidade interna do ar, ela é considerada por vários especialistas como um grave problema que pode afetar gravemente a saúde. E não só a saúde, mas diretamente a produtividade de um funcionário. De acordo com pesquisas e estudos que foram feitos pelo Health Building Reports, a produtividade de um funcionário ela pode aumentar entre 8 a 11% quando existe uma melhoria da qualidade interna do ar de um espaço. Fator ambiental número 3 que pode afetar a sua produtividade: a acústica. Neste caso, a gente está falando da quantidade de ruído que existe dentro de um espaço. Existem aparelhos específicos, como um decibelímetro, que mede a quantidade de ruído dentro de um espaço, e existem os parâmetros que são considerados saudáveis e os não saudáveis. Muitas vezes o excesso de ruído ele não vem só de fatores externos, mas de fatores internos que existem dentro do próprio espaço. Às vezes um ar-condicionado não está em funcionamento correto ou é um aparelho muito antigo e ele está emitindo um nível de ruído que não é considerado saudável e às vezes são coisas que são fáceis de serem ajustadas ou arrumadas, mas que as pessoas não percebem. De acordo com estudos e pesquisas feitos pelo Health Building Reports,
A produtividade de um funcionário pode ser afetada em até 66% quando ele está exposto a um excesso de ruído que está fora do patamar considerado saudável dentro de um espaço. Se a sua equipe não está apresentando uma alta performance de produtividade, ou se você não está conseguindo ter uma boa produtividade no seu home office, muitas vezes o fator pode ser a acústica do local. Fator ambiental número 4 que pode afetar a sua produtividade, a biofilia. Biofilia é um termo que foi popularizado por Edward Wilson em um livro publicado em 1984 pela Harvard University. E o que significa esse termo biofilia? Nesse caso, ele quer dizer o amor à natureza, o amor às coisas vivas, às plantas e aos animais. Seria simbolicamente uma característica inata do ser humano a voltar a sua atenção para as coisas vivas e de sentir-se bem quando o ser humano está cercado pela natureza ou por animais. De acordo com um estudo conduzido pelo US Department of Labor dos Estados Unidos, estima-se que 10% do absenteísmo, ou seja, das faltas dos funcionários dentro das empresas, esteja diretamente ligado à ausência de elementos naturais dentro desses espaços. Um estudo conduzido pelo Dr. Chris Knight, da Exeter University, comprovou que a simples presença de plantas dentro de um espaço, ela aumenta a capacidade de produtividade de um funcionário em 38%. Além desses 38% de capacidade produtiva, a simples presença de plantas dentro de um espaço, ela aumenta em 47% a percepção de bem-estar e em 45% de um nível de criatividade de um funcionário. Fator ambiental número 5 que pode afetar a sua produtividade, a salubridade dos materiais. Nessa parte de salubridade dos materiais, a gente já vai entrar num vasto campo em que diversos itens podem ser ou não saudáveis e que, quando não são saudáveis, podem afetar diretamente a produtividade de um funcionário ou a sua produtividade no seu home office. Nesse caso, por exemplo, a gente pode ter uma tinta que não é saudável, a gente pode ter um tecido sintético, a gente pode ter materiais que são feitos ou produzidos com materiais que liberam COV no ambiente, compostos orgânicos voláteis que fazem mal para a saúde, como OSB, MDF, conglomerado, entre outros. A gente pode ter também produtos de limpeza que não são saudáveis e que liberam substâncias que fazem mal para a nossa saúde. E tudo que afeta a nossa saúde, que afeta o perfeito funcionamento do nosso organismo, afeta diretamente a nossa produtividade, seja no nosso ambiente de trabalho ou seja no nosso home office. Esses são então os 5 fatores que podem afetar a sua produtividade. Você já sabia desses fatores? Conta pra mim!